pessoal, nesta quinta e última parte, nós vamos corrigir as questões que vão da 41ª à 50ª, tá bom? 41ª questão. A autora Maria Seavata, frente ao questionamento Por que lutamos?, presente em seu artigo sobre educação profissional de nível técnico, procede à resposta, que está exposta em qual das alternativas abaixo, né? Então, qual dessas alternativas, né, se refere a uma possível resposta de Seavata, né, para a pergunta por que lutamos? Né? Então, vamos lá. Opção A. Para que a escola e seu currículo tenham o trabalho como princípio educativo, concebido como politécnica, que é a base para o processo produtivo, de caráter científico e omnilateral, respeitando as diversas dimensões do trabalho, da ciência e da cultura no processo formativo, em que a formação integral, além da formação geral, integrada com a formação profissional, tenha o currículo integrado, ou seja, a articulação das partes com a totalidade na produção do conhecimento. Ok, né? De fato, o que nós temos nessa alternativa responde ao questionamento feito por Seavata, que inclusive está no título, né? Por que lutamos? Na opção B, para que as diretrizes curriculares tenham força normativa, para que os currículos nas escolas tenham centralidade nas competências para a empregabilidade. Falso, né, pessoal? Aqui já está falso. Opção C, para que a luta de uma educação tenha um tratamento isonômico entre os alunos, que as escolas possam abolir as notas, as tarefas de casa, seja vedada a instrução religiosa, proibidos os castigos corporais e os uniformes escolares. Por outro lado, para ter como princípio o caráter massivo da educação, com dever e direito de todos. Né? Esse caráter massivo da educação, uma educação voltada para as massas, né? Educar as massas, como a gente viu na proposta, por exemplo, na proposta cubana, né? E também na proposta soviética. Bem, o que nós temos aqui nessa opção C se enquadra, né, no que foi visto nos exemplos que ela nos trouxe, né? Da educação socialista, ali pouco depois da Revolução, né? Isso antes de Stalin, e também na proposta educacional de Cuba. No entanto, é importante destacar que isso que ela traz não necessariamente vai representar, né, tudo aquilo que ela busca para a educação no Brasil. São exemplos, mas a gente não pode afirmar que tudo isso que ela traz como exemplos, né, cubano e soviético, né, isso vai ser implementado aqui no Brasil, né? A luta dela por uma educação no Brasil. Então, é uma questão aqui que poderia gerar algumas dúvidas, né? Mas eu vejo que, né, o que nós temos nessa opção C se refere mais ao exemplo que ela nos traz em seu texto, né? Até porque não tem como a gente trazer um exemplo, né, de 100 anos, por exemplo, e querer implementar exatamente aquilo que foi feito, né, naquele contexto histórico. Então, eu não vejo isso como sendo uma resposta à pergunta por que lutamos. Isso não quer dizer que não haja algo desses exemplos, né, que ela busca para cá, mas isso a gente não pode afirmar. Né? O que de fato está claro no texto é que ela busca justamente aquilo que nós encontramos na opção A, tá bom? Na opção D, para que o processo de redemocratização brasileiro avance para o ensino e educação, com a retomada do termo tecnológica, como no primeiro projeto de LDB dos anos 2000, introduzindo-se o termo que se consolidou na tradição brasileira, ao invés do termo politecnia. Né? Falso, né, pessoal? Na verdade, ela propõe aqui a utilização, né, do termo politecnia. Ok, pessoal? Então, esse termo politecnia, ele é defendido por Seavata, tá bom? Então, a opção correta da 41ª questão é a opção A.
42ª. O texto de Peixoto aborda um tópico denominado o debate acumulado sobre a interdisciplinaridade. Neste ponto, há uma relação de autores citados pela autora que já se debruçaram no estudo do campo desta temática. Um dos autores dessa discussão é Japiaçu, que, na obra Interdisciplinaridade e Patologia do Saber, defende que, isso nos remete àquela questão que deveria ser anulada, que deve ser anulada, que foi a questão 13, que se refere claramente a Japiaçu, mas essa expressão que introduz uma citação não está presente na questão, ou seja, não diz que é Japiaçu que está falando. Aqui deixa muito bem claro, um dos autores dessa discussão é Japiaçu, que defende, então, claramente que faz referência ao que Japiaçu nos traz. E analisando que as opções, e obviamente fazendo a relação com o que está presente no texto, nós chegamos à primeira opção. Japiaçu defende que a característica central da interdisciplinaridade consiste no fato de que ela incorpora os resultados de várias pesquisas, tomando-lhes de empréstimo esquemas conceituais de análise a fim de fazê-los integrar depois de havê-los comparado e julgado. Então, de fato, é isso que é defendido por Japiaçu, sendo, portanto, a opção correta da 42ª questão, a opção A. 43ª questão. Formar para o trabalho significa compreender o que e como produzimos nossa vida no capitalismo. Em outros termos, coloca-se a tarefa de criticar o trabalho na sua forma alienada, assim como identificar e se apropriar dos avanços que nele se materializam. Interessa o domínio crítico das formas mais avançadas de conhecimento, tecnologia, formas de sentir, habilidades, etc., que se condensam nessa forma social do trabalho explorado. A educação do futuro, a partir dos interesses dos trabalhadores, nasce ainda sob a hegemonia burguesa, e enquanto essa hegemonia não for superada, ela não se planifica. Nessa perspectiva assinalada pela autora e antecipada por Marx, ao falar sobre as leis Fabris na Inglaterra, e é interessante que, inclusive, em uma das leituras complementares que nós fizemos em nosso curso, há o livro A Educação em Marx e Engels, um livro bem interessante, e nesse livro nós podemos ver claramente, como essa educação foi surgindo no século XIX, essa educação dentro dessa perspectiva capitalista, foi surgindo nas fábricas, as leis Fabris, Então é uma obra bem interessante que nos ajuda a compreender o que seria esse germe da educação do futuro, O que seria essa afirmação de que a educação no futuro estaria nascendo dentro do próprio capitalismo, Então, bem interessante. Então, ao falar sobre as leis Fabris na Inglaterra, nossa tarefa é, opção A, sempre a gente assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Opção A, propor o ensino unilateral. Não, isso não é uma tarefa de nenhum dos autores que compõem a bibliografia da seleção. Propor o ensino unilateral, não. Aproveitar a brecha que o capitalismo deixou, ok? Essa brecha é justamente essa educação que estava surgindo dentro das próprias fábricas, era uma brecha que o capitalismo estava deixando, e abraçar a formação que articula as dimensões intelectual, estético, artística e ético-política a partir do trabalho. Então, pelo que nós podemos perceber aqui, a opção B complementa, preenche corretamente as lacunas deixadas aqui no enunciado, tá bom? Então, a opção correta da 43ª questão é a opção B de bola. 44ª questão. Segundo Moura, a gênese para refletir sobre uma outra educação para uma nova sociedade, superando as contradições do capitalismo, está nos escritos de Marx, Engels e Gramsci. Tanto estes como outros autores que produzem ou produziram em diálogo com eles
Manacorda, Frigoto, Seavata e Ramos concordam que formar, ainda na adolescência, o sujeito para uma determinada profissão potencializa a unilateralidade em detrimento da omnilateralidade. Alguns dos autores preconizam unir trabalho e educação no processo fabril. Outros acreditam que só com a mudança na estrutura da sociedade será possível a formação politécnica ou omnilateral ou escola unitária, como por exemplo Mesaros, né? Há os que creem na possibilidade de um arranjo para fomentar a semente da mudança, mesmo nas contrariedades da sociedade do capital. Apesar das diferentes abordagens, todos os autores mencionados convergem para assumir qual tipo de posição. Então percebam que nós temos aqui uma referência feita a vários teóricos que compõem a bibliografia. Teóricos estes, né, que têm pontos de vista no que diz respeito a essa educação, né? Como implementar essa educação, né? Quais passos devem ser dados para implementar esta educação. Então, há sim divergências entre eles, mas há também convergências, né? É justamente isso que a questão nos pede, para a gente identificar, né, os pontos de convergência entre eles. Então, vamos lá. Opção A. A politecnia, semanticamente reconsiderada para as necessidades da educação brasileira, com implantação odierna da proposta educacional para o atendimento imediato aos interesses do mercado de trabalho, né? Não, né? E nenhum deles propõe uma educação voltada, né, para o mercado de trabalho. E essa implantação hoje dessa proposta educacional, né, essa perspectiva da politecnia não é possível hoje, é uma perspectiva de futuro, né? Então não é a opção A. Opção B, a unificação da educação na formação profissional estrito sensu em nível médio e a formação intelectual para as classes dirigentes, né? Não, né, pessoal? Então a gente não tem aqui essa unificação da educação na formação profissional estrito sensu em nível médio. E essa formação intelectual deve ser para todas as classes, tá bom? Opção C, educação politécnica como multiplicidade de técnicas autonomamente consideradas. Não, né? Não, o que nós temos de ter nessa educação politécnica não é o mero conhecimento de várias técnicas, né? O conhecimento da técnica, é claro, mas integrada à perspectiva da teoria, né? Então não é aqui um mero conhecimento de múltiplas técnicas e não são autonomamente consideradas, né? E a opção D, o trabalho como princípio educativo na perspectiva da emancipação humana, associado à educação intelectual, física e tecnológica. Ok, exatamente essa é a opção. Uma questão relativamente fácil, né? Basta a gente fazer aqui por eliminação. A gente chega, obviamente, à opção D de dado. 45ª questão. Os autores Galeazzi e Souza discorrem sobre as unidades de análise. Indicam que, afirmativa 1, podem ser definidas em função de critérios pragmáticos, mas não em função de critérios semânticos. Falso, né? Critérios semânticos e pragmáticos. A afirmativa 2, são sempre identificadas em função de um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa, ok? Inclusive, essa questão 45 se assemelha a outra que nós vimos que traz também, né, essas características de uma pesquisa na perspectiva da análise textual discursiva, né? Afirmativa 3, sua definição pode partir tanto de categorias definidas a priori, como de categorias emergentes, ok também. Quando se conhece de antemão os grandes temas da análise, as categorias a priori, é suficiente para separar as unidades de acordo com esses temas ou categorias. Também está de acordo. Uma pesquisa também pode pretender construir as categorias. As categorias vão emergindo, né? A partir da análise em um viés fenomenológico. Nesse caso, as unidades de análise são construídas com base nos conhecimentos tácitos do pesquisador,
sempre em consonância com os objetivos de sua pesquisa, né? Obviamente, esse pesquisador ele já traz consigo conhecimentos, né? E esses conhecimentos que ele traz consigo vão proporcionar a ele construir novas categorias de análise durante a pesquisa, né? Então ele pode partir com categorias definidas previamente, as categorias a priori, ou durante as análises, né? Tomando por base, é claro, o conhecimento que ele traz consigo, novas categorias vão se construindo, vão emergindo, né? Vão surgindo durante a pesquisa. Então está correto. Então, se a gente tem como afirmativas verdadeiras a 2, 3, 4 e 5, nós chegamos aqui à opção C de casa como sendo a opção correta. 46ª questão. Jamais se pode formular o preceito da educação socialista nos termos de alguns ideais utópicos estabelecidos diante dos indivíduos aos quais eles devem supostamente se conformar. Isso nunca funcionou no passado e nunca poderia funcionar no futuro. Assinale a alternativa que indica a que passado o autor está se referindo no texto, ou seja, a um passado em que se propôs a educação socialista, mas não funcionou, né? Não funcionou justamente por conta desses ideais utópicos. Alternativa A. Há um passado de escola pública gratuita, obrigatória. Não, não é a esse passado, né, que Mesaro está se referindo. Opção B. Há um passado que remete à moralidade da educação socialista, que se preocupa com a mudança social de longo alcance, racionalmente concebida e recomendada. Também não, não é a esse passado, né? Lembrando que esse passado ao qual Mesaros faz referência é um passado que não estava apto, digamos assim, né, à implementação dessa educação, né? Ou seja, a educação não teria como funcionar justamente por conta daquele contexto. Então é esse contexto que nós buscamos aqui nas opções, né? Contexto que não possibilitava a efetividade desta educação, né? Opção C. Há um passado que remete às ideias da educação moral de Kant e da educação estética de Schiller, que tinham a intenção de ser, para os seus autores, os antídotos necessários e possíveis da progressiva tendência de alienação desumanizadora. Ok, né? Exatamente essa opção. Então percebam que esses antídotos vistos, né, esses antídotos voltados para a educação, de fato não iriam propor mudança na própria educação, né? Era como se fosse algo que não fazia parte daquilo que deveria de fato ocorrer para que essa educação do futuro surgisse, né? Então veja, educação moral de Kant, educação estética, né? Isso não iria contribuir para que a educação do futuro surgisse, né? Essa educação socialista. Então, de fato, o que nós encontramos na opção C é um contexto que não teria como, né, fazer emergir esta educação, tá bom? Então, a opção correta da 46ª questão é a opção C de casa. 47ª questão. A aprendizagem flexível surge como uma das expressões do projeto pedagógico da acumulação flexível, cuja lógica continua sendo a distribuição desigual da educação, porém com uma forma diferenciada. Segundo Coenzer, a forma de participação do aluno nessa proposta muda bastante. De espectador, passa a ser sujeito de sua própria aprendizagem, o que exigirá dele iniciativa, autonomia, disciplina e comprometimento. Na perspectiva da aprendizagem flexível, analise as afirmações a seguir, as afirmações que seguem, né? Afirmativa 1. Nas modalidades de aprendizagem flexível, o aluno fará seu próprio horário de estudo, estabelecerá as condições e o ritmo em que irá estudar, segundo seu perfil e suas possibilidades. Ok, a gente vê muito essa perspectiva da aprendizagem flexível nos cursos de educação à distância, né? Na própria propaganda, né?
Aqui você mesmo faz o seu horário de estudo, estude quando puder, na hora que puder, né? Você mesmo faz o seu ritmo. Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2, ao gerenciar seus tempos e espaços, o aluno aprenderia a aprender. Ou seja, ele aprende a aprender, ele vai ficando cada vez mais autônomo, cada vez mais independente do próprio professor. Consequentemente, o professor vai deixando de ter aquela figura central no âmbito educacional, né? Ele vai se tornando mais um tutor, mais um organizador de conteúdo, né? Então, o aluno aprenderia a aprender sozinho ou em colaboração, o que conduziria ao melhor aproveitamento. E nas práticas colaborativas, deixaria de ser isolado em suas tarefas e leituras, de modo também a superar posturas individualistas. Ok, lembrando, isso na perspectiva da aprendizagem flexível, não quer dizer que Coenzer defende isso. O que nós temos é a perspectiva da aprendizagem flexível. Afirmativa 3. Na aprendizagem flexível, o conceito de comunidade de aprendizagem implica o deslocamento do professor e do conteúdo para o grupo, que participa, se envolve, pesquisa, interage, cria, com a mediação de algum orientador. Ok, a gente tem a formação dos grupos, os alunos vão aprendendo entre si, né? Então, a afirmativa 3 está correta. Afirmativa 4. O professor passa a ser organizador de conteúdos e produtor de propostas de curso, de abordagens inovadoras de aprendizagem. Um bom exemplo são as pedagogias ativas, as metodologias ativas, né? Em parceria com especialistas em tecnologia. A relação presencial passa a ser substituída pela tutoria, que acompanha a aprendizagem dos alunos. Ok, também. Então, todas as afirmativas estão verdadeiras, né? Que é justamente o que nós encontramos na opção D de dado. 48ª questão. Leite, ao explicar sobre a relação entre o materialismo histórico dialético e a pesquisa participante, afirma: é possível inferir que metodologias de pesquisas que possibilitam a participação coletiva podem favorecer o desvelamento do real e, de certo modo, contribuir com o seu processo de transformação. Porém, é necessário ter em mente os limites que toda investigação possui, pois sabemos que muitas são as interferências que incidem sobre ela. Feita essa ressalva, compreendemos que o materialismo histórico dialético influenciou a sistematização de alguns métodos de investigação, dentre eles a pesquisa participante. Faz-se necessário ressaltar que existem vários tipos de pesquisa participante, e alguns deles se distanciam dos pressupostos do materialismo histórico dialético. Nessa perspectiva, levando em consideração a relação da pesquisa participante com os princípios do materialismo histórico dialético, pode-se afirmar que a característica fundamental da pesquisa participante desenvolvida no Brasil efetiva-se quando: opção A, favorece a aquisição de um conhecimento e de uma consciência que possibilitam a um determinado grupo assumir de forma crítica e autônoma seu papel de protagonista e ator social. Ok, então de fato a gente já encontra aqui na opção A, né, a característica fundamental da pesquisa participante desenvolvida no Brasil. Na opção B nós temos: acontece necessariamente à margem das universidades. Falso, né? Não acontece necessariamente fora das universidades. Não. Né? Opção C: valoriza as teorias do discurso e de linguagem que consideram a realidade como múltipla e possível de ser explicada de acordo com o ponto de vista do pesquisador. Falso, né, pessoal? Essa valorização das teorias do discurso e da linguagem faz referência mais à perspectiva, né, pós-moderna, né? E na opção D, o conhecimento científico é equivalente ao senso comum. Não, né, pessoal? Não há essa equivalência aqui. Há uma valorização muito grande do senso comum justamente pelas teorias pós-modernas, né? Então, a opção correta da 48ª questão é a opção A. 49ª questão.
Os escritos de Manacorda informam que Marx usa a tradução do inglês technological para o termo alemão Polytechnisch. Porém, quando quer diferenciar escolas politécnicas e de agronomia burguesas, usa o termo inglês technical, que é da mesma forma traduzido para o alemão como Polytechnisch, o que resultará em polêmicas vindouras. O ensino tecnológico, que é um dos elementos das escolas politécnicas e das profissionais e de agronomia existentes, parcimoniosamente doados pelos burgueses aos filhos dos operários, é colocado nos dois textos, como centro pedagógico da escola do futuro. Ora, o termo tecnologia, mas não politécnico, parece-nos estar frequentemente presente nos apontamentos que Marx estava tomando para a redação de O Capital, também chamado, os Grundrisse, nos quais repetidamente se refere ao progresso da tecnologia enquanto aplicação das ciências à produção. Então, a aplicação da ciência a produzir, ao mundo do trabalho. Tendo em vista este contexto e conjuntura, associe corretamente o significado de ensino tecnológico ou ensino politécnico ao seu respectivo entendimento preconizado por Marx, enumerando as afirmações a seguir. Então, 1 para tecnológico e 2 para politécnico. Disponibilidade para vários trabalhos ou para as variações dos trabalhos. Então, o que a gente tem aqui é o ensino politécnico, disponibilidade para vários trabalhos, essa politecnia, poli de muitas, técnicas, ou seja, voltada aqui para a produção, ou seja, uma formação voltada para vários trabalhos. Ok, então aqui a gente coloca o 2. Sublinha com sua unidade de teoria e prática o caráter de totalidade ou unilateralidade do homem, ensino tecnológico. Considera o homem não mais dividido ou limitado apenas ao aspecto manual ou apenas ao aspecto intelectual, prático-teórico da atividade produtiva. Também nós temos aqui o ensino tecnológico. Ao propor uma preparação pluriprofissional, contrapõe-se a divisão do trabalho específica da fábrica moderna, ensino politécnico. Multiplicidade de atividade, ensino politécnico. Possibilidade de uma plena e total manifestação de si mesmo, independentemente das ocupações específicas da pessoa. Aqui nós temos o ensino tecnológico. Então, seguindo aqui a sequência, 2, 1, 1, 2, 2, 1, nós chegamos à opção B de bola. 50ª e última questão. Para Mesaros, em A Educação para Além do Capital, uma reformulação significativa da educação é: opção A, inconcebível com a correspondente transformação do quadro social, no qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança. Falso, pessoal. Na verdade, é inconcebível sem essa transformação do quadro social, tá bom? Então, para que haja uma reformulação significativa da educação, é preciso haver uma transformação do quadro social, tá bom? Então, A está falsa. A B, concebível sem a correspondente transformação do quadro social? Falso. Ela não é concebível sem essa transformação. Opção C, inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social, no qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança. Exatamente esta a opção que deve ser marcada na 50ª questão. Tá bom, pessoal? E nós finalizamos aqui a correção das questões que compuseram o Exame Nacional de Acesso ao Profept 2023. Tá bom, pessoal? Bons estudos a todos. Muitos estudos, é claro, voltados aí para a próxima seleção,
e até a próxima.